Doutora Lilian Carla, o que é uma fuga psicológica? Toda fuga psicológica é negativa ou é possível termos alguma fuga psicológica saudável? Doutora, é possível usarmos a religião como uma fuga psicológica? Quais são as principais fugas psicológicas? Quais são as ferramentas que posso usar para gerenciar meus pensamentos e minhas emoções? Quanto mais tempo demora para resolver o meu problema, mais tempo eu fico nessa fuga e mais tempo eu me afundo mais. A depressão não é uma fuga psicológica. A depressão é consequência de uma fixação em uma fuga psicológica. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema muito interessante, um tema eu diria mais que especial, necessário e até mesmo urgente. Fugas psicológicas. O que é isso? O que é uma fuga psicológica? Quão tóxica pode ser uma fuga psicológica? Todas as fugas psicológicas são tóxicas? Ou será que há a possibilidade de existir alguma fuga psicológica saudável? É possível usarmos a religião como uma fuga psicológica? E a convidada para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ela é psicóloga, é especialista em psicologia clínica, especialista em comportamentos de crianças especiais, especialista em neuropsicologia, é uma potência potencializada. Doutora Lilian Carla, seja muito bem-vinda ao programa De Cristão para Cristão. Obrigado, pastor. Boa noite. E eu gostaria de agradecer já antecipado por estar aqui, poder ajudar e, claro, aprender junto com vocês. O prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. E o reino de Deus é quem ganha, Amém. Não é verdade? É verdade. O reino de Deus é quem ganha. Doutora Lilian Carla, o que é uma fuga psicológica? Bom, pastor, a fuga psicológica, na verdade, é um mecanismo de defesa. Tá? É um mecanismo de defesa que nós criamos, nós humanos criamos, para a gente evitar determinadas situações. Quando a gente vê uma situação que a gente não se sente forte o suficiente para enfrentar, a gente cria essa fuga psicológica, tá? Que nada mais é do que redes sociais, do que comida exagerada, do que a religião, do que esse trabalho, qualquer coisa que desconecte a gente da situação que a gente acha que vai ser prejudicial e que nós não vamos dar conta. Excelente. Toda fuga psicológica é negativa ou é possível termos alguma fuga psicológica saudável? Olha, quando essa fuga psicológica, que é um mecanismo de defesa, tá? Volto a repetir, que é um mecanismo de defesa, ele foi criado, na verdade, por nossa psique, que nós, seres humanos, a gente atua, a gente conecta ele quando a gente precisa, tá? Mas ele foi criado para ser positivo, tá? Na verdade, ela é para ser positiva. Então, o que a gente faz? A gente se vê diante de um problema, tá? Que a gente acha que a gente não vai ser o suficiente forte para enfrentar, a gente se isola, se recua, tá? Então, aí está criado o mecanismo de defesa. Mas, na verdade, esse mecanismo de defesa é para a gente se recuar, pensar e voltar fortalecido. Entendeu? Só que, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente se fixa nessa fuga. E aí que se torna prejudicial. Entendeu? Essa fuga psicológica fixada que seria o problema. Exatamente. O tempo é o determinante. Entendi. Vícios. Nós sabemos que todos somos potencialmente capazes de sermos viciados em qualquer coisa. Seria uma fuga psicológica, ou seria um vício, um tipo de fuga psicológica? E como identificar se o meu vício é fruto de uma fuga psicológica? Todos nós somos viciantes, né? Vamos dizer assim. Todos nós podemos nos viciar em algo. Isso daí depende de cada um, uns se viciam mais rápido, os outros não.
Mas todos nós somos viciantes, sim. Mas o vício, com certeza, é um dos fatores assim mais comuns de fugas psicológicas. Por quê? Porque ele está mais fácil, ele está mais acessível, né? Vamos dizer assim. Se nós, se a nossa fuga, vamos dizer assim, é muito mais fácil para eu acessar, se eu tenho um vício, um álcool, né? Se eu posso ir ali na padaria e comprar, se eu posso ir ali no mercado, ele está tão acessível, então é mais fácil do que eu pensar em algo que seja, vamos dizer assim, mais difícil de ter, entendeu? Então, o álcool, o vício, normalmente do álcool, cigarro, droga, ele é mais comum para essa fuga psicológica. Por quê? Porque a gente ouve falar assim, quando eu bebo eu esqueço. Quando eu uso droga eu saio de mim. E isso é o vício, né? Porque se a gente, pastor, pegar a questão do vício no dicionário, a tradução no dicionário, ele diz assim, que é algo que deforma ou altera o nosso comportamento físico ou mental. Então, no dicionário já nos diz assim. Agora, na psicologia, a gente usa isso e acrescenta um pouco mais. São pessoas que usam e abusam daquilo que pode se fazer mal. Sabendo que faz mal, eu abuso. Entendeu? Se me falarem assim, se você tomar 10 copos de cerveja ou de qualquer coisa que vai te alterar, vai te fazer mal, eu tomo 11, quer dizer, eu sei que aquilo vai me fazer mal, é prejudicial, e mesmo assim eu faço. Então isso é o vício. Você se torna refém daquilo que te faz mal, mesmo sabendo que te faz mal. E não tem mais forças para sair. Exatamente. Aí, quanto mais tempo demora, eu volto no fator tempo. Quanto mais tempo demora para resolver o meu problema, mais tempo eu fico nessa fuga e mais tempo eu me afundo mais. Doutora, é possível usarmos a religião como uma fuga psicológica? Com certeza. Que também não é raro. É uma das comuns também. Por quê? A religião, lógico, é de fácil acesso também, né? E é algo que a gente também ouve falar na questão assim, Deus cura tudo. E realmente Deus cura tudo. Então, quando eu sofro uma situação, um trauma ou qualquer coisa assim de perdas muito grandes, que eu acho que eu não vou dar conta, se eu tenho já uma predisposição para a religião, eu vou para a religião, tá? Então, assim, só um parênteses. Toda fuga psicológica também já faz parte de uma predisposição. Eu não vou procurar o álcool se eu não tenho uma predisposição para isso. Então, eu procuro, assim, a mais que eu tenho uma mais facilidade, uma mais já contato, né? Então, se eu vou à igreja, então é ali que provavelmente eu procuro a minha fuga. Então, a religião, ela se torna essa fuga psicológica nesse momento. Só que também ela seria muito boa na questão, né? Seria uma fuga boa, vamos dizer assim. Só que eu também preciso ter cuidado, porque ela também pode ser patológica nas extremidades. Uau! Né? Porque assim, a religião, quando eu procuro a religião por fuga, ela já vem com culpa, ela já vem com peso, ela já vem com vários outros fatores. E que eu preciso curar isso para realmente a religião fazer o objetivo dela, que é me aproximar de Deus, me aproximar de Cristo, sentir o seu perdão, o seu amor. E eu não vou conseguir sentir nada disso se eu estiver com a culpa. Sim. Né? Então, eu preciso ainda ser curada disso para depois eu conseguir realmente ter o objetivo real que a religião pode me trazer. Excelente. A senhora já tocou nesse assunto, mas a gente vai ter oportunidade de explorar um pouco mais. Qual a relação, se é que existe, entre fugas psicológicas e um trauma sofrido? Porque pode ser que muitos daqueles que estejam nos assistindo agora possuem suas fugas psicológicas fruto de um trauma sofrido lá atrás. Qual é essa relação? Como é que ela ocorre? A fuga psicológica vinda do trauma,
é uma das mais comuns que nós temos. Por quê? O trauma, na verdade, pastor, ele pode ser... o que pode ser trauma para mim pode não ser para o senhor. Então, o trauma é muito relativo, né? Eu posso te dizer assim, que tem uma pessoa que perdeu a mãe e hoje está traumatizada. E posso te dizer que tem uma pessoa que perdeu a mãe que não, hoje está muito bem, diretor da empresa e conseguiu assumir tudo e está muito bem. Então, o trauma, ele é muito relativo. Mas os traumas normalmente vindas de perdas emocionais, de separação, de perdas ou morte, ou perdas financeiras, qualquer isso pode ser um trauma, né? É muito comum. Então, essa fuga psicológica, por isso que eu volto a dizer, é um mecanismo de defesa bom, teria que ser bom para esse trauma, tá? Porque eu perco alguém da minha família, não é fácil, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que alguém vai bater nas minhas costas e falar, vida que segue. É uma coisa que a vida precisa seguir, mas antes eu preciso me curar disso. Então tem o luto, certo? O luto é uma fuga psicológica. Só que o fator tempo é o que determina. Nós, psicólogos, a gente não tem como determinar, o teu trauma, daqui 2 meses você está curado, daqui 1 semana, não tem como. Mas, para o luto, a gente mais ou menos tem, assim, uma margem de segurança para dizer que em 3 meses a gente precisa, pelo menos, estar tentando enfrentar o luto. A gente diz do luto para a luta, né? Precisa ter isso. Mas existem aquelas pessoas que não conseguem, que precisam de ajuda, aí entra a terapia, né? Porque precisa de ajuda, que dentro desses deu 3 meses, deu 4 e não consegue se reafirmar, porque foi um trauma muito grande, aí precisa da ajuda, porque senão vem a melancolia, e depois da melancolia vem a depressão. A depressão não é uma fuga psicológica. A depressão é consequência de uma fixação em uma fuga psicológica. Entendeu? Entendi. Então, preciso assim, o trauma precisa ser curado. É possível eu viciar em fugas psicológicas? Por exemplo, eu adotar um padrão comportamental para não haver o enfrentamento com aquela emoção e etc., eu viciar em fugir. Mas isso se tornar um vício. É possível? É possível. É possível, sim. Porque as pessoas, quando a gente diz assim que tem um problema muito sério para ser enfrentado, as pessoas quando acham que não tem essa possibilidade, não existe essa força para enfrentar, elas recuam, né? Como é comum, é o normal a gente recuar, mas como eu disse, voltar fortalecido para resolver. Aí as pessoas não conseguem, não se sentem nunca fortalecidos, vamos dizer assim. Aí eles começam a viciar nessa fuga. Aí o que eles criam? Um padrão de comportamento, exatamente. Aí são aquelas pessoas que ou bebem demais, né? Mas bebem assim, todo dia, muito, né? O tempo todo. São pessoas também que como posso dizer para o senhor, que a gente chama de verborreico, tá? São pessoas, não é que são pessoas que falam muito, são as pessoas que verbalizam exageradamente o tempo todo, sem dar tempo da gente falar, e às vezes nem é do assunto, nem é sobre o assunto, e tá verbalizando por quê? É melhor eu falar do que eu esperar ela tocar no assunto. Entendi. Entendeu? Então eu falo o tempo todo, mas isso pode até ser inconsciente. Eu acho que todas as mulheres sofrem disso. Não, tô brincando. não sei. Tô brincando, é uma brincadeira. Vamos lá. Então, então existem vários outros tipos de padrões que podem ser viciantes, sim. Quer ver um exemplo que não que seja viciante, mas é bem comum. Quando eu digo assim, quando é adolescente, ele se padroniza fisicamente, né? Eles se vestem de roupas diferentes, adotam um vocabulário diferente, porque isso é uma fuga. Até inconsciente pode ser, mas é uma fuga. Só que é uma fuga na questão assim de não conseguir a atenção dos pais.
ou não conseguir o carinho ou o jeito que eles precisavam do olhar do pai, pode ser. Então, eles se vestem diferentes, falam assim, não, agora ele vai ter que me notar, né? Dessa forma que eu tô vestida, é impossível ele não me notar. Aí eles começam a criar padrões de comportamentos, entendeu? Adolescentes fazem muito isso. Agora, os adultos já caem naquilo que eu acabei de falar, ou bebem demais, ou dão risada demais. São pessoas, como que eu posso dizer para não ser mal interpretada, mas assim, alegres demais, vamos dizer assim, Sim. tá? Porque ninguém é feliz 365 dias do ano, todos os dias, não tem como, né? Senão a gente explode, né? A gente tem que ter o equilíbrio. E essas pessoas não, eles querem transparecer que estão bem todo o tempo, a todo custo. Então, isso é uma fuga psicológica, entendeu? Eu já consigo, assim, nosso olhar clínico, a gente já fala, não, alguma coisa tá errado aí, alguma fuga, algum trauma, alguma coisa tem aí por trás. E se a gente realmente for ver, a gente consegue achar. Excelente. Doutora, muito se tem falado sobre gerenciamento de emoções. Uhum. Apesar que eu já estou começando a questionar esse conceito, porque não sei se a gente consegue muito bem gerenciar emoções. Talvez seja mais fácil a gente gerenciar as nossas ações ou nossas reações. Ninguém que está triste, por exemplo, decide, não, quero estar feliz e fica feliz. Ou vice-versa, quero agora estar triste. Então a gente meio que não tem muito controle sobre as nossas emoções. A gente simplesmente sente. Muito bem. Nessa questão, a fuga psicológica não seria algo ruim porque eu estou querendo fugir de algo que eu deveria enfrentar. Ou eu não deveria enfrentar, né? Não seria nesse aspecto algo ruim ou não? Para o gerenciamento das emoções? Entendi. Olha, é assim, quando a gente fala em gerenciamento de emoções, o que é isso? O que a gente quer dizer? O gerenciar emoções, ele quer dizer assim, reconhecer o que eu sinto, reconhecer as minhas emoções, tá? Isso é gerenciar emoções. E, num outro patamar, reconhecer os sentimentos dos outros, do outro, né? Então, esse reconhecer o que eu estou sentindo não é fácil. É um tipo de inteligência emocional, tá? É um treinamento. Então, assim, como o senhor colocou, realmente, não quero estar feliz agora, eu simplesmente vou abrir um sorriso e vou estar feliz. Não, não é assim. Só que, dependendo do tempo, do treinamento, das nossas, né, a gente aprende a gerenciar isso. A gente aprende a dizer para nós mesmos assim, eu não sou triste, eu estou triste. Nesse momento, eu preciso estar triste. Isso até é necessidade. Não tem como eu estar feliz diante de um acontecimento trágico na minha família ou de qualquer outra pessoa próxima, né? Que eu conheço. Ou seja, o ser é diferente de estar, exatamente. Né? É isso que é gerenciar emoções. Eu sou, entendeu? Eu sou, nesse momento, eu sou uma pessoa feliz. Entendeu? Eu estou feliz. Essa é a diferença. Por quê? O ser e o estar, eu estou feliz agora porque eu fiz, eu alcancei, né, o que eu queria, mas é isso que precisa estar muito embutido em nós. O estar e o ser, que é totalmente diferente para gerenciar as nossas emoções. Vou fazer a pergunta da entrevista. Certo. Né? Pergunta da noite. E para você que está nos assistindo, que identifica na sua vida fugas psicológicas, por exemplo, ela nessas poucas perguntas que eu já fiz aqui, eu já identifiquei algumas em mim. Certo. Né? Algumas em mim. Quais são as ferramentas que posso usar para gerenciar meus pensamentos e minhas emoções? Essa é uma pergunta para você anotar a resposta agora aí. Olha, como eu falei, essas fugas, elas tendem a ser, na verdade, eram para ser boas, né? Se a gente não se fixasse, não ficasse tanto tempo até se tornar uma coisa patológica. Mas se a gente parar para pensar que uma fuga psicológica pode ser o trabalho,
Uma fuga psicológica pode ser a religião, uma fuga psicológica pode ser o esporte, pode ser o lazer. Então, se eu tiver consciência disso, por exemplo, como é que eu sei que é uma fuga psicológica consciente? Porque antes de acontecer determinada situação, eu não trabalhava tanto. Então, eu já consigo associar, né? Então, depois que eu tive depois que eu enfrentei a minha separação, eu trabalho muito. Então, eu já consigo associar com a fuga psicológica com o trabalho. Claro que, se eu tiver uma empresa e hoje eu trabalho 20 horas na empresa e eu passar a me dedicar 30 horas, é lógico que eu vou ter um rendimento maior no meu trabalho. E assim, na religião, na minha vida espiritual, vai ser uma coisa boa, ok? Eu vou colocar minha empresa em dia, a minha vida espiritual vai ser bacana. Só que nós temos que prestar atenção no seguinte: e as outras áreas que também fazem parte da minha vida? Como é que estão? Será que eu não me dediquei demais ao trabalho, ou demais à religião, ou demais ao esporte e deixei as outras áreas? Então, é isso que a gente tem que ponderar e começar a equilibrar. A fuga psicológica, eu posso usar essa ferramenta, sim. De adicionar mais tempo ao meu trabalho, mais tempo ao lazer, só que eu também não posso esquecer que existem outras áreas, que daí, em vez de depois, na hora que eu voltar fortalecido, olha, eu me separei, então eu vou me dedicar mais ao trabalho, porque daí assim, eu não tenho mais por que voltar para casa, não tenho mais ninguém me esperando, então eu vou aqui no meu trabalho, só que eu tenho outras áreas da minha vida também, porque isso vai me causar um estresse muito grande. Então eu preciso colocar em equilíbrio todas as minhas áreas, porque senão, além da separação, eu preciso depois resolver outros problemas de relacionamento, de estresse, de qualquer outro tipo. Então, tem um filósofo, agora eu não vou lembrar o nome dele, uhum. mas tem um filósofo que escreveu a seguinte expressão: eu prefiro ser completo a ser perfeito. Exatamente. E nós, como ser humano, uhum. nós somos um ser bio, psicossocial, espiritual. Isso. E às vezes nós damos muita ênfase a um aspecto em detrimento do outro aspecto. Isso mesmo. E aí começam as disfunções, os problemas, etc. Problemas. Excelente. Qual a diferença de uma fuga psicológica e de eu evitar simplesmente a pensar em algo que me faz mal? Ou todas as vezes que eu evito pensar em algo que me faz mal, já automaticamente é uma fuga psicológica? Tem alguma diferença? Tem, na verdade tem a questão assim de como posso dizer, de enfrentamento do problema, né? Por exemplo, não é fácil eu só evitar, por exemplo, não quero pensar, então nesse momento eu vou parar de pensar. Não é fácil, pode acontecer. Só que o evitar também não é a solução, né? Volto a dizer que a solução é enfrentar o problema, a solução é solucionar o problema, tá? Se eu não tenho forças sozinho, eu preciso de ajuda. Tá? Eu preciso de terapia, ou eu preciso de pessoas que realmente gostam de mim, que não vão dizer o que eu quero ouvir, mas vão dizer o que eu preciso ouvir. Então, a solução é solucionar o problema. Então, assim, o evitar momentaneamente vai te dar a sensação de que estou bem, né? Só você vai adiar, você não vai conseguir enfrentar, você só vai evitar, aí vai cair em fugas psicológicas, entendeu? Então, assim, um é consequência do outro, na verdade. Não que automaticamente isso aconteça, não. Mas com o tempo vai cair numa fuga psicológica, com certeza. E tem como eu identificar, ou em mim ou naqueles que estão mais próximos a mim, que convivem comigo, determinados padrões de comportamento que eu possa dizer assim, isso aqui é uma fuga psicológica. Tem como eu, o leigo? A senhora é uma doutora, é especialista, mas nem todos somos. Sim. Não é? Mas para aqueles que estão nos assistindo agora, como identificar? Tem como nós identificarmos, ou em nós mesmos, ou naqueles que convivem conosco, determinados padrões de comportamento que a gente possa dizer, isso aqui é uma fuga psicológica. É possível? É possível. Não é fácil, mas é possível. Como? Se eu sou, lógico que pessoas mais próximas ficam mais fácil, né?
Por exemplo, eu conheço o senhor há um determinado tempo, eu sei o teu padrão de comportamento, vamos dizer assim. Mudou esse padrão de comportamento depois de determinada situação. Aí eu já consigo associar. Por exemplo, eu sei que um amigo meu sofreu uma perda, uma morte de alguém da família. E depois disso, ele começou a beber muito. Então, eu consigo identificar como amiga e próxima que houve esse aumento, vamos dizer assim, de bebida ou de... Até sono pode ser, pastor, até insônia também, entendeu? Então, assim, é um quadro de pessoas, vamos dizer assim, que se tiver pessoas mais próximas, é mais fácil de identificar. Tá? Por exemplo, a sua esposa com certeza identificaria mais fácil do que outra pessoa de fora, vamos dizer assim, tá? Mas é possível identificar sim e ajudar, tá? Ajudando, conversando e até sinalizando. Olha, pastor, eu percebi que durante o acontecimento, a perda que o senhor sofreu, o senhor não fazia isso, não falava tanto assim, ou não chorava tanto, ou não dormia tanto. Então, identificar e pontuar, tá? Para a pessoa, isso ajuda muito. Encarar os problemas de frente. Eu tenho problemas. Certo. E com certeza muita gente que está nos assistindo agora tem problemas. Uhum. Alguns problemas a gente consegue fugir deles. Certo. Outros a gente não tem como fugir. Encarar os problemas de frente, aqueles que a gente tem a opção de enfrentar ou não. Até que ponto é saudável, até que ponto é a melhor opção, ou até que ponto a melhor decisão seria não encarar os problemas e se fugir deles? Quando nós temos essa opção, o que eu oriento, na verdade. Não é, isso aí não é uma regra, tá? Existe aquela possibilidade, ou aquelas pessoas, ou aqueles problemas que a gente pode jogar, que eu digo na nossa mente, porque a nossa mente, a nossa psique, ela é repartidinha em pastas, vamos dizer assim, né? Eu posso jogar naquela pasta do tanto faz. Se alguém me magoou, que é uma pessoa que eu não vou precisar conviver tanto, eu não vou precisar ver diariamente, eu jogo ali no tanto faz e tudo bem, né? Ela não vai fazer muita diferença na minha vida. Ela não atingiu minha moral, não atingiu o meu caráter, então, né, vamos seguir. Agora, existem aqueles problemas e pessoas que nós temos que ver todos os dias, que nós temos que conviver, que nós temos que dar bom dia, que nós temos que levantar da cama e ver e enfrentar. Então, esses não tem como a gente colocar no tanto faz. Esse nós temos que enfrentar. Por quê? Porque automaticamente vai nos causar prejuízo emocional. Com Entendi. certeza. Quais são as principais fugas psicológicas? Principais, eu não diria, mas eu diria assim, as mais comuns, a que a gente mais enfrenta no nosso dia a dia. Os vícios, né, que está em primeiro lugar, que é droga e álcool. O cigarro, a gente ainda não coloca muito ali como o principal, porque o cigarro ele está muito ligado com ansiedade. É muito mais com ansiedade do que com fugas psicológicas. Porque ele não altera, né? Ele não dá muito aquela alterada, né? Agora, o cigarro, o álcool, a droga, ele já altera e dá a sensação de passar e de ter esquecido. A falsa sensação. O sono, muita gente toma remédio para fugas psicológicas, para dormir mesmo assim, né? O maior tempo possível. E a comida. A comida também, o comer exagerado, apesar de estar ligado com a ansiedade, mas ela também é uma fuga psicológica grave. Provavelmente tem gente que se identificou com algumas dessas aí. Né? Eu me identifiquei com algumas. Muito bom. Como a fé me ajuda
a lidar com as minhas fugas psicológicas. A senhora é uma psicóloga, especialista e é cristã. Sim. Estamos em um programa de cristão para cristão. Como a fé me ajuda? A fé, para mim, é essencial, fundamental para qualquer área da vida. Qualquer. E, diante das fugas psicológicas, que é o nosso tema de hoje, eu diria que ela é, assim, fundamental. Porque a fé, pastor, como o senhor colocou, hoje nós estamos num programa de cristão para cristão. Mas independente de ser cristão, a fé é algo que nos move, né? E dentro dessa fuga psicológica, a fé é o que vai me dar a certeza de que eu vou conseguir, de que eu vou enfrentar, de que amanhã será melhor. Hoje eu estou nessa fuga psicológica, hoje eu preciso dormir, como eu coloquei, é um mecanismo de defesa. Então, hoje o meu corpo pede, preciso dormir, mas para amanhã estar melhor para enfrentar. Então, a fé, ela faz isso. E te digo uma coisa, pastor, dentro de consultórios, eu escuto assim, que a fé, eu tenho fé no sorriso do meu filho. É o sorriso do meu filho que me faz acordar, que me faz ir para a luta, que me faz sair todos os dias. Eu tenho fé na vida. Tem gente que fala, não, é a vida, assim, o sol, quando eu vejo o sol, me dá aquela fé, aquela vontade de viver. Então, a fé é algo inexplicável. É a fé, nós, como cristãos, temos fé em Jesus, em Deus, e sabemos que é Ele que nos fortalece, que nos dá essa força. Mas muitos não têm essa mesma crença, e mesmo assim tem essa fé que precisa ter, de enfrentar, de levantar todos os dias e que a certeza de que vai conseguir. Muito bom. Como última pergunta, nós já temos uma tradição aqui no programa, se tratando de um programa de cristão para cristão, certo. Nós encerramos a entrevista com esta pergunta. Doutora Lilian Carla, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma das palavras mais bonitas que existe para mim. Né, a tradução original, vamos dizer, as boas novas, né? E o que é as boas novas, vamos dizer assim? O que é o Evangelho, então, propriamente dito? Ele não tem como ser ruim. Se a tradução dele é boas novas, eu tenho que trazer coisas boas, né? Não é nada ruim, vamos dizer assim. Não tem como eu chegar para o senhor e dizer assim, eu trago boas novas e te dar uma notícia ruim. Não existe isso, né? Pelo menos não é o esperado. Então, assim, o Evangelho, para mim, eu, Lilian Carla, vou te explicar o que eu vejo o Evangelho. Como algo leve, algo novo, uma coisa, uma paz, assim, algo transbordante de lindo, eu quero te dizer. Eu vejo o Evangelho como algo... Eu vou guardar essa expressão, transbordante de lindo. De lindo, é isso. E assim, sabe, algo assim muito leve, muito puro, da certeza do perdão. Porque assim, todos nós sabemos que Deus perdoa, mas nem todos temos a certeza do perdão. Como é que nós temos a certeza que fomos perdoados? Porque nós temos paz, porque nós temos aquela leveza de espírito, né? Então... Pastor, eu acho que o Evangelho é isso. E nós, como os cristãos evangélicos que nos determinam, né, vamos dizer assim, que não deveria ter nada a ver com religião, o evangélico, mas eles nos colocam, eles padronizam, né, os cristãos evangélicos, né, eles nos separam dessa forma. E não deveriam, por quê? O que é o evangélico? O evangélico é a pessoa que leva o evangelho. Então, quer dizer, as pessoas que levam as coisas boas, as pessoas que vivem o Evangelho, que vivem Cristo.
Porque o evangelho é viver Cristo. Então, os evangélicos vivem Cristo e levam as boas novas. São as pessoas que se submetem a viver o Cristo na sua plenitude, a levar coisas boas. Então, isso deveria ser todo cristão. Então, todos nós, cristãos, somos evangélicos, porque deveríamos, assim dizer, levar coisas boas, levar o evangelho a toda criatura. Excelente, excelente. Eu costumo dizer que, pelo fato de nós sermos um ser biopsíquico, social e espiritual, todos nós deveríamos nos presentear com a terapia. Com certeza. Com a terapia, não é? Quero agradecer à senhora por ter disponibilizado seu tempo. Entrevista riquíssima, extraordinária, sensacional. Parabéns. Muito obrigado mesmo. E dizer a você que, porventura, percebeu que você tem fugas psicológicas e elas se tornaram tóxicas na sua vida, busque ajuda. Busque ajuda em Deus, busque ajuda na família, busque ajuda nos amigos, busque ajuda na terapia, que certamente é um ferramental valioso. Eu costumo dizer que a psicologia é uma ferramenta que nos permite ver o outro com os olhos do outro. É isso mesmo. Não é? É isso ver mesmo. O outro, essa é a autoria minha. Ver o outro com os olhos do outro. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Deus abençoe.